Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, são 8 horas e 52 minutos. Vamos analisar a abertura do mercado financeiro aqui no Brasil. Às 9 horas abre o dólar e o índice, né? Às 10 horas abre a Bolsa Brasileira, às 11h30 abre a Bolsa Americana. São bons horários para negociação, né? Já que implica uma certa volatilidade nesses horários que auxilia a negociação, a colocação de nossas operações. Então vamos começando, darmos uma olhada como estão as bolsas mundiais no momento, né? Bolsas mundiais hoje, sexta-feira, parte da tarde, como eu costumo dizer, é bem parado. Da manhã vamos verificar se há notícias impactantes, mas vejam só, os índices da Bolsa Americana, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, né? Posição de ontem, Dow Jones leve baixa, o S&P 500 também leve baixa de 0,31 e o Nasdaq também leve baixa de 0,35. Vai começar a movimentar a partir de 11h30, né? E nós vamos dar uma olhadinha no índice futuro, né? Para ver como é que está a posição. O S&P 500 VIX, que é a volatilidade, está em 23,70, está fraco. Mas volto a dizer que a Bolsa Americana, na sua abertura, ela sempre dá oportunidades de negociação, né? E também porque implica por extensão, ela ativa e influi em todos os outros ativos, né? Seja ele brasileiro, seja ele europeu, seja ele o próprio americano, assim por diante. Damos uma olhada agora no Nikkei, que a gente sempre olha o Nikkei para ver como fechou a Bolsa do Japão. Tá aqui, fechou às 3 horas da manhã, né? Leve baixa de 0,11%. A Bolsa da China fechou também leve baixa de 0,22%. Mas vamos olhar também o DAX, que é da Bolsa Alemã. Tá no momento esse dado, as bolsas da Europa estão em pleno funcionamento, né? O DAX da Bolsa Alemã está em alta de 1%, o FTSE da Bolsa de Londres está em alta de 0,82% e o CAC da Bolsa da França está em alta de 1,11%. Isso sinaliza que as bolsas estão em alta na Europa no momento, o que pode indicar que também o índice americano, a Bolsa Americana, pode abrir em alta, e dependendo da Bolsa Americana, esses índices, eles confirmam e sobem até mais, ou de repente revertem, né? Olhando agora então, calendário econômico de hoje para verificarmos as notícias que vão impactar o mercado. Sexta-feira normalmente é um tanto fraco, parte da manhã ela tem uma certa condição de você colocar suas operações, mas parte da tarde é bem fraco. Vejam só, agora são 8 horas e 56 minutos e 30 segundos, né? Meio-dia somente terá uma notícia impactante do dólar americano. Venda de casas usadas é um índice, né, que afeta o dólar americano, no caso, que também por tabela ele afeta o restante do mercado mundial. Veja só, venda de casas, se aumentar a venda, o índice, o parâmetro divulgado for maior do que o esperado, a tendência é que o dólar suba e as outras moedas caiam, ou vice-versa, né? No restante do dia à tarde pode ver que está bem parado, não há notícia impactante. Essas notícias de 2 estrelas pouco impactam o mercado, quase nada, e o de 1 estrela então não impacta absolutamente nada,
né? Então hoje está fraco de notícias no âmbito mundial, né? O âmbito brasileiro também eu diria que continua aquele esquema da PEC da transição, né? Que prevê aí um rombo de 200 bilhões de reais para o ano de 2023, o que afeta também o mercado financeiro, né? Esse valor de 200 bilhões, a proposta do novo governo é que fique fora do teto de gastos. Isso aí afeta negativamente a economia, evidentemente, né? Ok, então vamos dar uma olhada agora para vermos daqui a 1 minuto e meio, abre o dólar e abre o índice, que nós vamos dar uma olhadinha. Enquanto isso, então, enquanto abre o índice e o dólar no Brasil, eu vou mostrar para vocês aqui o Forex, mercado Forex, né? Vamos ver o índice Nasdaq, no caso é esse que está na tela, o S100, o índice da Nasdaq da Bolsa Americana, está fraco, houve um congestionamento aqui desde o final do movimento de ontem e durante a noite, ele está querendo subir, mas ele só vai mesmo a partir das 11h30, que abre a Bolsa Americana. No momento, o ADX está fraco, bem fraco, a 17, né? Eu estou numa hora, a tendência aqui é de leve alta, né? Está sinalizando para subir, chegar mais ou menos nesse topo aqui, né? Por aqui assim, mais ou menos, se ele subir, ele pode bater aqui, mais ou menos. Dá para a gente colocar operações dependendo do início dos negócios da Bolsa Americana, né? No momento, não se faz nada nesse índice. Vamos para o euro-dólar então, euro-dólar aqui. Vejam só, tudo congestionado, vou colocar numa hora, congestionado durante o dia de hoje, né? Tendência, leve tendência de alta, muito leve realmente. A DX no momento está em 22 no diário, no 15 minutos está em 9, fraquíssimo, então não se faz nada no momento. Vamos esperar, até porque não há notícias, vocês viram, né? Somente meio-dia que tem uma notícia, então nós vamos esperar propriamente a abertura da Bolsa Americana para tentar fazer alguns negócios. Shao USD no 15 minutos, que é o ouro, veja só, também congestionado, a DX está em 22, está fraco, está patinando, como eu costumo dizer, patinou bastante, caiu, possivelmente, vejam só que aqui eu coloquei um mini gráfico aqui de uma hora o Shao USD, que é o ouro, né? Ele te dá também uma visualização, né? Ele pode, de repente, se ele quiser realmente cair, chegar nessa linha aqui embaixo, ó, mais ou menos aqui, que é o fundo anterior. Mas a DX está fraco, não há o que fazer no momento. Não dá para vender no momento, não, muito menos comprar, né? Vamos ver aqui na sequência o USD-JPY, que é o Yen japonês versus dólar. Também hoje está tudo congestionado, ADX fraquinho, né? Tendência leve baixa, né? Congestionado numa hora, veja só como é que está congestionado aqui numa hora, que é o mini gráfico, né? Se for fazer alguma operação logo mais, podemos tentar fazer alguma coisa de compra, porque possivelmente desse fundo aqui, ele não rompa para baixo, né? Porque está bem congestionado. Então para cima pode pegar algum scalp. Eu vou deixar o petróleo por último, que é esse aqui. Eu vou no GBP-JPY, que é o Libra versus Yen japonês, tendência de alta. Eu estou no 15 minutos com a DX de 34, tá muito bom de negociar, eu estou de olho nele, porque se ele der um sinalzinho melhor para cima, está querendo subir, eu posso colocar uma compra aqui, no momento. Então vou ficar de olho nele, a hora que o SAR passar para baixo, empurrando ele para cima, eu posso colocar uma compra. Vou ficar de olho nele. O GBP-USD, que é o Libra versus dólar,
também tendência de alta, o ADX está fraco, possivelmente se for fazer uma operação somente de compra, né? Mas como eu estou com o JPY aberto, eu vou fechar esse aqui, não vou acompanhar no momento, né? Eu tenho o GBP JPY, que é o Libra aqui, então vou ficar no Libra versus Ien japonês. O Nasdaq, que eu já passei para vocês, que é esse aqui, tá querendo esticar realmente para cima, só que eu vou aguardar. Esse eu vou fechar o dólar versus GBP, USD, JPY. O ouro, de repente dá para colocar alguma operação de compra, se ele realmente está com suporte aqui e reverter a situação. Mas indo para o petróleo, que eu quero passar para vocês a posição do petróleo. Vamos lá no diário. Veja só o diário aqui, ó. O diário está em tendência de baixa, né? Tem tendência de baixa, querendo cair, voltar para os parâmetros, voltar para esse fundo aqui, que foi lá no dia, vamos ver o dia aqui, foi exatamente no dia 26 de setembro que ele chegou nesse fundo, né? Se ele romper isso aqui, que deve romper, pelo jeito ele vai romper, ele volta mais para baixo, né? Então aqui nós temos um suporte, aqui nós temos um outro suporte e aqui embaixo um suporte mais forte, né? A tendência de baixa do petróleo tá o barril a 88 dólares no momento. Se vocês se lembram, eu comentei em outro vídeo que eu fiz alguns dias atrás, que o petróleo na época do início da guerra da Ucrânia estava a 97 dólares. Quer dizer, hoje está 10 dólares mais barato o barril do que no início da guerra. Lembre-se que ele bateu lá em cima, né? Vamos colocar o semanal aqui, ó. O início da guerra foi mais ou menos por aqui. Aliás, foi exatamente por aqui, ó. Explodiu, bateu a 130, caiu, patinou, tá caindo agora. Tentou subir um pouquinho, tá caindo. Então a tendência é que ele volte, né? Que ele volte. A minha projeção, se ele realmente direcionar firme para baixo, seria dele chegar mais ou menos aqui, que é um parâmetro aí de 70 dólares mais ou menos, né? Mas para romper esse fundo aqui é difícil em primeiro momento. Pode ser até que rompa, mas a longo prazo, não é em questão de 1, 2 semanas. Pode ser que ele venha, bata nesse fundo aqui e retorne de novo, patinando, igual a história do sapinho, né? Ok, então petróleo, tendência de baixa. Se ele retornar mais um pouquinho aqui para cima, né? Se ele retornar mais ou menos aqui e der um sinal de baixa, de cair, eu posso colocar uma venda. Comprar, no momento, não é indicado comprar petróleo, e sim vender. Então, para vender, eu preciso que ele retorne um pouco, né? Até o meio, mais ou menos aqui, que seria um Fibonacci de 50, né? E depois dá um sinal para baixo, a gente vende. Mas, pelo jeito, não vai dar negociação em petróleo hoje. Eu vou ficar de olho, então, em que no momento? Vou fechar o petróleo, vou ficar no GBP JPY, veja lá que ele está querendo subir. Vou ficar de olho no Nasdaq, que é a bolsa americana, sempre eu fico com ela aberta, né? Sempre fico aberta aqui, vou deixar uma hora que fica mais visível, mas vou aguardar a abertura. O XAUSD, se ele indicar aqui, mas está difícil também de ele retornar, pode ser que ele fique patinando hoje aqui nesse período. Eu não vou acompanhar o ouro também não. E vou acompanhar então o GBP JPY, e vou acompanhar o S100, que é o Nasdaq, e vou acompanhar o euro-dólar, que eu sempre acompanho. Mas o euro-dólar, veja só, está morto. O euro-dólar está morto. O ADX 8, fraquíssimo. Vamos colocar numa hora para vermos. Olha lá, congestionado,
está atualizando aqui para 22 no 1 hora, quer dizer, está fraco o ADX do euro-dólar. Então, praticamente, se a gente for fazer alguma operação hoje, em princípio, é GBP-JPY, olha lá, está querendo, daqui a pouco eu coloco uma compra nele, e o Nasdaq, que é o que eu sempre acompanho, né? Muito bem, então são 9 horas e 8 minutos propriamente. Vamos acompanhar e ver como abriu o dólar, o índice, dá uma olhadinha na ação da Petrobras, da Vale, né? E os parâmetros do mercado brasileiro para finalizar o vídeo. Ok, então vamos lá, vamos ver o dólar para começar. Como é que está o dólar no momento? Está caindo 1,19, né? Vou colocar no gráfico a 5,35. Vamos colocar hoje a tendência realmente, vocês viram lá, as bolsas europeias estão em alta, possivelmente a bolsa americana vai também abrir alta, isso quer dizer que o dólar deve, em princípio, cair, né? Então 5,35 e 80 com baixa de 1,20, veja aqui ó, o gráfico, ó lá, está em tendência de baixa, o intraday pelo menos até agora, né? Isso quer dizer que quem for negociar deve buscar venda, né? Deve buscar venda para colocar os seus negócios. Vejam só, ele no momento, até as 11, até a abertura da Bolsa Brasileira, até o direcionamento da Bolsa Americana, ele não vai passar muito longe daqui, porque, né, já deu um atentado, daqui a pouco ele retorna um pouquinho. Se ele tiver realmente em tendência de baixa, né, ele vai subir um pouquinho, depois ele retorna a cair. Aí é a hora de você vender para quem negocia esse ativo, né? Vamos ver aqui, o Ibovespa ontem fechou com baixa de 0,49, essa aqui é a posição de ontem, como eu disse, 10 horas que abre o mercado brasileiro, da Bolsa, né, a Bolsa Brasileira, então fechou em queda de 0,49 ontem. O futuro hoje, né, o futuro está apontando alta, veja só, apontando alta de 1,48, que o índice futuro abriu agora às 9 horas também, vamos dar uma olhadinha nele daqui a pouquinho. O S500, que é o SP500, o S30, que é o Dow Jones, estão em leve alta, então isso aqui é índice futuro ainda, né? Os dois são futuro, indicando alta na Bolsa Americana, que vai abrir às 11h30, o SP VIX nós vimos. Vamos dar uma olhada no Bitcoin, né? O Bitcoin futuro está apontando uma leve alta de 0,61, mas vamos dar uma olhadinha nele então. Vamos olhar o Bitcoin primeiro, depois a gente olha a Petri 4, que é a Petrobras, e a Vale 3, né? E o índice também. Começando então com o índice, vamos lá no índice para vermos como é que está o índice. A expectativa é que vai subir a Bolsa Brasileira hoje, né? Aqui a expectativa é que vá subir. Deixa eu ver aqui se já está atualizado. Aqui não está atualizado, ainda a posição de ontem. Aliás, aqui. Bom, então é isso que nós vimos aqui em cima. A expectativa é alta, está com alta expectativa de alta de 1,42, uma média para forte alta. Que bom, tomara que a bolsa suba, né? O dólar deve cair se a bolsa subir, assim por diante. Então vamos ver aqui o Bitcoin, BTC-USD, Bitcoin, veja só aqui, eu vou colocar no diário, depois a gente coloca no 1 hora para vermos como está a posição. Veja só, o Bitcoin está consolidando aqui, como nós vimos no vídeo de outro dia, né? Está consolidando. A tendência do Bitcoin ainda é de baixa, é de cair, né? Como nós vimos, ele caiu a semana passada, está consolidando, né? Comprar está difícil, vender está difícil, exceto alguns scalps no intraday, né? Mais venda do que compra, mais venda do que compra. Então, se você negocia Bitcoin, vamos ver numa hora aqui como é que está.
numa hora ele está em leve tendência de alta, né? Veja só que está subindo aqui, ó, subindo, né? Mas eu não aconselho a comprar Bitcoin. Você tem que aguardar o ponto certo para tentar vender, porque a tendência mais forte é de baixa, né? Ok, vamos ver a Petri 4, que é a Petrobras, como é que está a posição no momento, como é que fechou ontem. Veja só, esse aqui é de uma hora, né? Ela subiu, o movimento dos últimos 2, 3 dias, né? Subiu, está corrigindo. A expectativa é o que? Se a bolsa está apontando alta, que ela vá subir e bater nesse topo aqui, pelo menos, ó, lá por R$28, né? A ação. Então, busque aqui quem negocia expectativa de compra. Quando o mercado abrir, se bem que possivelmente talvez ele abra com certo gap, aguarde um pouquinho e tente comprar a Petrobras em princípio para quem aplica no intraday, né? Vale 3, vamos lá para a Vale. A Vale sofreu pouco agora nesse reboliço que deu essa alteração do governo. Vejam só aqui, ó, coloquei no diário, né? O diário, ela no início caiu um pouco, depois já deu uma sinalização de alta, teve um gap aqui no movimento de ontem, no caso, um gap forte, subiu, se bem que ela está um pouco espichada, como eu digo, né? O ideal depende também da abertura, se abrir forte, ela vai romper esse teto e vai subir um pouco mais, né? Mas aí tem que acompanhar bem de perto. Aqui a tendência maior é de alta no momento, não resta dúvida, né? A tendência forte, tá forte de alta, até porque, como eu disse, ela foi pouco afetada pelas notícias aí das PEC, da transição, do novo governo, etc. Somente aqui, alguns dias depois já sinalizou para cima. Ao contrário da Petrobras, que está patinando um pouquinho, né? Em função de todas as notícias envolvendo a economia e o novo governo, certo? Muito bem, vamos finalizar olhando o dólar para ver como é que está no momento. O dólar tá aqui, vou colocar no 1 hora, que ele abriu em gap de baixa, como eu disse aqui, né? Como nós vimos, aliás. Ele subiu, bateu lá 5,53 praticamente, está corrigindo, né? A tendência aqui dele, vamos colocar no 15 minutos para vermos. Tendência de baixa no dia de hoje, né? Tendência de baixa, podendo, se tiver realmente forte para baixo, ele vai de repente subir um pouquinho e pode chegar, aqui tem um suporte, veja só, nesse ponto tem um suporte, aqui tem outro suporte, dificilmente, só se tiver muito forte, ele vai romper abaixo disso aqui, mais ou menos, ó, muito forte se vier abaixo disso aqui, possivelmente ele caia, se tivesse forte, ele pode chegar mais ou menos nessa posição, que é esse segundo suporte, e depois ficar patinando aqui na parte da tarde, como hoje é sexta-feira, sem notícias, né? A tendência mais forte é de baixa, então se for negociar dólar, procure vender em princípio com aquelas determinadas proteções que eu recomendo lá no primeiro vídeo, rotina diária, né? Proteções de stop gain, proteção de stop loss, né? Para que você não onere a sua carteira, né? Então é isso, pessoal. Então estamos finalizando esse vídeo desta sexta-feira. Quero desejar a vocês um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Deus nos abençoe a todos. Até a próxima.